Olá, minha galera mais maravilhosa! Hoje nós temos um assunto especial, são os antibióticos, tá bom? Eu vou contar uma rápida história para vocês. Não é uma história longa não, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar de um micro-organismo extremamente importante para a gente, que são os fungos. Os fungos. A gente sempre considera que os fungos são organismos muito pequenos, microscópicos, não é isso? E eles são, na sua maioria, porque nós temos fungos muito valiosos para a gente. Vocês já ouviram falar no shiitake? É assim? Isso, muita gente come. Cogumelos, aqueles cogumelos branquinhos vendidos em conservas, também são fungos. Você já comeu pão, bolo, não já? Usa-se ali também os fungos microscópicos. E nós temos fungos produtores de um remédio muito potente, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já teve uma infecçãozinha de garganta, uma coisinha assim, e o médico vai e fala com vocês, olha, com os pais, precisamos tomar este antibiótico. E esse antibiótico tem que ser tomado nesse prazo de 7 a 10 dias. Por quê? Porque nós temos que ter um prazo até matar as bactérias. As bactérias que são as causadoras das infecções de garganta, de nariz e assim por diante. Bom, vamos contar a história sobre como foi descoberto, tá? Durante todo esse período de evolução da humanidade, nós tivemos vários relatos de cientistas, pesquisadores que faziam sempre uma pesquisa para achar uma substância que fosse suficiente na destruição de bactérias que fossem as responsáveis pela infecção da maioria dos seres. Porém, eles tentavam achar um micro-organismo que era responsável para acabar com isso. Eles fizeram várias substâncias usando vários micro-organismos, só que eles não tinham muito sucesso. Durante essa evolução, eles queriam acabar com as febres altas, né, aquelas feridas enormes que apareciam nas pessoas infeccionadas, né? E aí, eles, durante muito tempo, desde 1889, eles começaram a fazer pesquisas com esses micro-organismos. Encontravam substâncias que eles chamavam de antibioses. Essas antibioses são substâncias produzidas a partir de micro-organismos, só que o resultado não era tão eficiente. É isso. Foi somente em 1928 que um médico inglês chamado Alexander Fleming, ele resolveu pesquisar, depois da Primeira Guerra Mundial, ele resolveu pesquisar a bactéria que causava lesões enormes, erupções na pele das pessoas que sofriam, dos soldados, né, que sofriam de tiro. E aquela ferida de tiro começava a infeccionar, causando erupções enormes, muitas febres e levando até muitos soldados à morte. Ele começou a pesquisar a bactéria que causava esse tipo de infecção. E aí ele começando, né, a pesquisar, ele verificou e ele então isolou a bactéria causadora dessas erupções, que são do gênero Staphylococcus, os Staphylococcus aureus, que é o tipo de bactéria presente na pele, que vai estar entrando principalmente em contato e vai se manifestar causando graves erupções, infecções gravíssimas, podendo levar inclusive à morte da pessoa. Ele fez o seguinte: depois disso, ele pesquisando, ele sofria com o sofrimento dos soldados. Ele, fazendo a sua cultura, ele preparou uma cultura de bactérias. Como? Ele utilizou material como uma placa de Petri, que é uma plaquinha de vidro, estão vendo aqui? Onde ele cultivou bactérias aqui dentro. Eu fiz uma simulação para vocês darem uma olhadinha, tá vendo? Pois é. Isso aqui é uma representação de um meio de cultura, onde ele colocou aqui dentro desse meio de cultura. O que é um meio de cultura? É um local, uma substância, que é um substrato, que ele coloca aqui no fundo dessa plaquinha de Petri, onde ele fez o esfregaço com as bactérias aqui, e essa bactéria tinha condição de crescer, se reproduzir. Ele fez e começava a pesquisar, né, pesquisando, verificando, só que isso demorou muito tempo, não foi rápido. Ele cansado de um ano inteiro, isso em 1929 até 2000, ou 1920, de 28 até 1929,
Ele começando a pesquisar, ele cansado de tanta pesquisa e sem resultados, ele não conseguia achar a cura, não conseguia achar o resultado que ele queria. Ele resolveu tirar umas férias, né? Tirando umas férias, ele já tinha colocado e preparado todo o material dele de pesquisa. Ele deixou o material no seu laboratório e foi tirar um período pequeno de férias, uma semana, e viajou. Deixou todo o material dele, né, exposto ao ar e foi embora. Quando ele retornou, ele olhou para o material dele e estava todo mofado. Mofo. Estava cheio de fungo, fungado. E esse mofo, ele tomou conta do material. Ele ia jogar fora. Ele viu que uma parte da plaquinha de Petri do seu material tinha bactérias ainda em crescimento, mas numa parte bem grande não cresciam bactérias aqui. Ele estava descartando, jogando fora o material dele. Quando ele parou para observar, todo pesquisador faz isso, né? Ele tem uma visão além do alcance. Ele parou para observar e ele percebeu que naquele local onde não tinha bactérias, os fungos não deixavam ela crescer. Eles inibiam o crescimento dessa bactéria. Eles não deixavam que ela se reproduzisse. E essa inibição da bactéria, do crescimento dela, causado por esse fungo, o fungo do gênero Penicillium, deu origem ao primeiro antibiótico conhecido por nós, que é a penicilina. Vem de um fungo muito útil para a gente. Com isso, a medicina prática é o que a gente chama daquela que é clínica, que a gente pode curar, começou a acontecer. E aí nós tivemos acesso aos primeiros antibióticos. Isso em 1949, mais ou menos 20 anos depois, é que o antibiótico mesmo começou a ser testado, utilizado e aceito até hoje. Só temos que ter um cuidado. O uso excessivo do antibiótico não é legal. Você acaba fazendo com que certas bactérias sejam mortas e outras não, tornando-as resistentes. E aí, nesse caso, a gente precisa ter um antibiótico específico para determinada bactéria. Não adianta você tomar um remédio, um antibiótico que vai matar a bactéria causadora de uma infecção de garganta, que você esteja com uma pneumonia, você ter o mesmo antibiótico. Não é assim. Cada antibiótico é específico para determinada bactéria. Tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado e entendido alguma coisa. Beijo!